Olá, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de Deus de Cristo nos alcance mais uma vez. Estamos ainda na série Vidas que Falam e hoje, de um modo muito especial, o maior exemplo que Deus poderia ter nos proporcionado. Aliás, o próprio texto de Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, já fala justamente sobre isso, o exemplo de Cristo na humilhação. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele diz ainda: antes a si mesmo se esvaziou. Mudando aqui ainda, ele diz: se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E aqui eu quero me deter um pouco. Até a morte e morte de cruz. Para que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, inicialmente eu quero destacar, claro, de um modo muito especial, a vida, o ministério, a morte, o sacrifício de Cristo. E aqui ele convida você e a mim a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, olharmos a Cristo como exemplo. Ele até mostra de um modo muito especial que ele, mesmo sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, entregou-se, morreu e morte de cruz. E então Deus o exalta para que todo nome no céu e na terra glorifique o nome de Cristo. Há um tanto contrário que é nos chamado a fazer nesse texto, tenham visto no geral, ter um olhar um pouco distorcido disso. Eu tenho visto isso, tem aumentado, quase que fazer da cruz um amuleto de diversas maneiras, desde filmes de Hollywood, até mesmo utilizando a imagem da cruz ou a cruz como que um amuleto na expulsão de demônios, ou até mesmo louvores, canções, ou as igrejas no geral isso. Tá? Ele fala, ele destaca morte de cruz, porque a cruz ela era utilizada no passado como um dos piores instrumentos para levar a morte dolorida aos maiores criminosos. Deus permite que isso aconteça a seu filho, mas não para que nos levar a atenção para a cruz em si, como se a cruz, se eu fizesse o sinal da cruz, se eu utilizasse a imagem da cruz, seja em uma corrente no meu pescoço, ou na minha igreja, ou cantando sobre ela, resolvesse meu problema. Israel cometeu um grave erro no passado de usar a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, pensando que aquilo resolveria o seu problema, até mesmo de levá-la para o combate, e eles foram vencidos, a arca foi tomada, porque eles não estavam em harmonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Ou mesmo que eu pegasse a Bíblia, eu já vi muitas vezes a Bíblia aberta em um salmo, nenhum problema em abrir ela em um salmo, ou deixar na minha estante, como se ela ali resolvesse o problema. É preciso ter muito mais do que isso. Não é simplesmente ter a Bíblia ou a cruz ou qualquer um objeto que vai resolver meu problema, mas é a minha intimidade, minha amizade com Deus, minha comunhão com Ele. E o ponto que é chamado aqui é para a comunhão, para o exemplo de Cristo. O problema do inimigo, do diabo, não é em relação à cruz em si, mas aquele que morreu na cruz. A sua guerra, o seu conflito iniciado no céu é justamente contra Cristo, por inveja de Cristo, daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo pode fazer e daquilo que o inimigo queria fazer, daquilo que ele era e o que ele queria fazer. Tanto é que ele nos mostra um exemplo ao contrário,
Cristo, sendo em forma de Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, esvaziou-se. O inimigo, por outro lado, sendo uma criatura, sendo um anjo, claro, elevado, um representante de Deus e de Cristo, abaixo de Cristo, mais elevado, mas ele queria ser igual a Deus. Prerrogativa essa somente de Cristo fazer parte. Que nesse dia você possa refletir, meditar, pensar, de que o meu exemplo é Cristo. É aquilo que ele fez por mim. E o texto, até vamos deixar como título, Morte de Cruz. Mas não é a cruz o objeto da minha atenção, mas Cristo, que viveu, morreu na cruz, que está vivo hoje, que intercede por você e por mim no santuário celestial e voltará para buscarmos. Que a graça de Deus alcance você neste dia.